Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez, então, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Trabalhamos até agora a questão da centralidade da mensagem da caridade na revelação divina. Trabalhamos no segundo episódio, então, as pistas que o próprio Cristo nos deixou a respeito desta centralidade, a respeito do fato da caridade constituir a essência da revelação divina e que a sua própria vida é o maior testemunho disso. Hoje nós falaremos do porquê. Por que a caridade é o mandamento máximo de Deus para nós, do Criador para as suas criaturas? E vamos pensar no exemplo do Mar Morto para nos auxiliar. Deus nos oferece um planeta que é dotado de tudo quanto nós necessitamos para a nossa encarnação, para nosso aprendizado, para a nossa sustentação, para o desenvolvimento de todas as nossas faculdades intelectuais, emocionais e espirituais. Então Ele dá em abundância, assim como o Mar Morto recebe as águas do Mar da Galileia, do Rio Jordão. E o que o Mar Morto faz? Ele não deságua em lugar algum. Ele sabe receber, mas ele não sabe doar. E em não sabendo doar, ele acumula em si condições como a salinidade que não possibilitam a vida no seu seio. E por isso que o nome dele é Mar Morto. Aquele que recebe e retém, ele amarga. Porque a vida consiste em permitir o fluxo dela. E essa é a essência da caridade. Caridade é o próprio fluxo da vida que pede passagem através de nós. Nós recebemos tanto de Deus, tantas possibilidades, tudo de que a gente precisa, Ele dá e dá em abundância, para que nós, por nossa vez, possamos aprender e também doar. Nós somos simplesmente elementos de passagem, elementos que podemos direcionar esse amor, sempre trabalhar de tudo que a gente recebe, o melhor, o bom, que nós possamos ser filtros e abundar em alegria, em otimismo, em fé, em bondade, em indulgência, em perdão, em caridade. Se da mesma forma como o Mar Morto nós apenas recebermos sem dar, nós nos transformaremos em alguém amargo, alguém que realmente está morto em vida, apesar de respirar. Vejamos a natureza, porque é através dela que Deus age, que Deus mantém e impulsiona a criação. O ciclo da vida, a cadeia alimentar, os animais se alimentam uns dos outros, das plantas que fornecem energia a alguns animais, que fornecem energia a outros animais, todos ao cabo de suas existências ou quando são abatidos, eles morrem, fecundam o solo, que faculta o crescimento das plantas, que vai novamente alimentar a vida.
É tudo um processo de doação contínua e constante. O ciclo da água, da mesma forma, não se acumula em lugar algum sem utilidade. Dos rios e lagos ela evapora em direção ao céu, é armazenada nas nuvens, que por sua vez, quando a concentração, a densidade chega ao seu limite pelos fenômenos atmosféricos, ela volta a cair, inundando novamente a terra, as águas, facultando a vida, os rios, os lagos, facultando a vida. O sol não brilha para si, mas ele fornece com o seu calor, com a sua energia, com o seu magnetismo, todas as condições de vida e saúde, porque o ambiente onde o sol não entra, ele vai se tornar um ambiente insalubre, fétido, cheio de odores e bolores. As árvores não oferecem sombra para si, tampouco seus frutos. Eles são ofertados para o viajante, que ele possa saciar a sua fome e descansar sobre a sua sombra. Os sistemas solares encontram o equilíbrio nessa permuta das forças magnéticas, atração gravitacional, a permuta, a doação do calor da estrela que ele sustenta, no nosso caso, o sistema solar, o Sol. E isso se repete, isso que acontece no macrocosmo se repete no microcosmo, quando nós pensamos no equilíbrio atômico das substâncias. E aí aqueles que passaram pelas aulas de química, o balanceamento de equações, vão lembrar-se disso. Os átomos possuem valências distintas, então nós encontramos, por exemplo, o hidrogênio tem uma valência -1, ou seja, ele tem um elétron que está carente de equilíbrio, está sobrando, está tornando a sua carga elétrica instável. E aí nós temos o oxigênio, que é +2 a sua valência, ou seja, lhe faltam 2 elétrons, ele tem uma carga positiva em excesso. Então, quando se encontram e eles se buscam, 2 átomos de hidrogênio, cada um com uma valência negativa de 1, com um átomo de oxigênio, eis que eles se combinam e têm origem a água. Então, da busca das forças, da doação daquilo que é complementar, surgem os elementos que facultam a nossa vida, e talvez a água seja o melhor exemplo daquilo que surge da combinação do que é criado. Então Deus dá primeiro em abundância para que nós, por nossa vez, compreendamos essa lição e possamos também doar de nós mesmos e daquilo do que somos fiéis depositários, porque nada é nosso, sequer o corpo, apenas o patrimônio espiritual. Então nós não podemos, apesar de termos o direito, esse é o livre-arbítrio, essa é a grandeza de Deus, que não violenta consciência alguma, mas espera que nós o aceitemos por adesão própria, não por imposição. Então, ele nos espera. Então, embora a gente tenha essa possibilidade, um dia nós descobriremos que nós não podemos. Não temos força. É uma pretensão ilusória de sermos obstáculo à ação de Deus. Nos cabe darmos passagem ao fluxo da vida. E é por isso que a caridade é a mensagem central da revelação divina. Porque é ela que faculta a própria existência de tudo que é criado, a manutenção. Isso está em todos os reinos da natureza, acabamos de mencionar. Está no mineral, no vegetal, no animal.
que dirá do hominal que já tem condição de compreender essa lei? A caridade é simplesmente sermos os agentes do amor de Deus que a tudo perpassa. E aqueles que pretenderem serem obstáculos a isso serão arrastados pela corrente do progresso, porque o progresso também é uma lei. Se nós insistirmos nisso, são as questões 781 e 782 de O Livro dos Espíritos. Recomendamos também, para elucidar isso que nós comentamos, o capítulo 82 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel faz um estudo de que prossegue aquele que serve, que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. E a pessoa que se habitua a ser invariavelmente apenas servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Amarga, vira uma água salubre, onde nenhum tipo de vida consegue se desenvolver, a exemplo do Mar Morto. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Recomendamos a leitura integral, porque é fonte de profundas lições e reflexões. No próximo vídeo daremos continuidade falando agora dos termos caridade e salvação, que foram termos que também ao longo da história dos homens, principalmente da atribuição que algumas religiões lhe deram, foram corrompidos. Então a gente vai fazer esse resgate e concluir então esse estudo despretensioso do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.